mais uma vez aqui ao canal do YouTube do Planeta dos Avós. Não se esqueçam daquelas coisinhas básicas: subscrever o canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar as notificações. Podem também visitar o site do Planeta dos Avós. Todos os dias sai algum post novo, ou uma questão de sugestão de atividade, ou uma questão de saúde, ou uma atividade numa EPSS, instituição nossa parceira. Enfim, todos os dias sai sempre alguma coisa. Alguma dúvida, alguma questão queiram colocar, alguma aquisição de material ou de jogos, planetadosavós@gmail.com. Brevemente também vou falar aqui no YouTube sobre os jogos que temos disponíveis. E sem mais demoras, vamos passar ao tema 2, que já devem ter percebido pelo título. Vamos falar de cuidadores e de como avaliar o estado físico e mental. Físico nem tanto, não é? Mas mais mental dos cuidadores. E como devem saber, não é assim uma coisa muito por aí além. Há dois tipos de cuidadores: há os cuidadores formais e há os cuidadores informais. Os cuidadores formais são pessoas que têm uma especialidade na área, alguma formação, não importa, e que são contratados por familiar, por um pai, por um filho, por um neto, por um sobrinho, não importa, para cuidar de algum idoso, não é? Ele é remunerado, ele tem um subsídio de férias, subsídio de Natal, férias, horários para cumprir, mediante o contrato feito, não é? Se é só de dia, se é só de noite, se é dia e noite, se é fins de semana, não importa. Depois, por outro lado, temos os cuidadores informais, que são pessoas que não têm qualquer tipo de conhecimento na área, não têm qualquer tipo de formação. Muitas vezes é um filho, muitas vezes é um neto, ou um sobrinho, ou algum familiar. E a maior parte das vezes é tudo por amor. Não recebem salários, não têm horários fixos, estão ali 24 horas por dia, 365 dias por ano, não têm vida própria, e fazem tudo por amor. E muitas vezes chegam ao ponto de estarem saturados, cansados, e não há mal nenhum disso em admitir que se está cansado de tomar conta de um pai, porque todos nós precisamos de férias, todos nós precisamos dos nossos momentos. Basta um momento, uma meia horazinha, a ir dar uma caminhada à beira-mar, ou aquilo que gostam, ou ir até ao shopping, ou ir até ao campo, não importa. E não há que ter vergonha disso, não há que ter receio de admitir isso, porque todos nós, mas todos nós, e quem não diz isso está a ser hipócrita, digo mesmo isto, tem necessidade dessas coisas. E se a gente estiver a cuidar de alguém e seja um cuidador informal, também precisa desse tempo, também precisa desse descanso e também precisa das suas férias. E não temos que apontar o dedo para ninguém nem fazer essas coisas. Aliás, há uma geração e há uma determinada fase da nossa vida que pessoas que têm que cuidar dos pais e dos seus filhos, ou seja, são dois tipos de cuidadores. São também chamada a geração sanduíche, não é? Porque uma pessoa está ali no meio, não é? Ela é o recheio, depois por cima tem o pão, que é o pai ou a mãe, depois por baixo ainda tem mais não sei quantos filhos para cuidar, e estão ali naquele balanço. E a nível aqui da cabecinha, ela qualquer dia, mais dia, menos dia, se uma pessoa não descansa, se uma pessoa não tem prazer nem lazer na sua vida, isto dá o estouro, não é? E há uma escala, aquilo que eu queria falar convosco, que se chama Escala de Sobrecarga de Cuidadores, que fala disso mesmo, ou seja, são 22 questões, são mesmo questões assim diretas, tal, não há que enganar, em que o cuidador tem que responder de 1 a 5. Ou seja, em que 1 significa nunca, em que a situação nunca ocorre, em que o 2 é raramente, a situação ocorre uma vez por semana, ou se calhar algumas situações assim de longe a longe. Número 3, algumas vezes, que a situação ocorre entre 1 a 2 vezes por semana. Número 4, frequentemente, a situação ocorre entre 3 a 6 vezes por semana. E a 7,
que é sempre, ou seja, a questão ocorre sempre, todos os dias, não há um dia em que aquilo não falhe. Eu vou-vos dizer aqui algumas questões mesmo assim aleatórias, não vos vou estar a dizer as 22 questões porque também o vídeo seria muito maçador, mas lá está, quem quiser ter isto disponível tem um mailzinho aí embaixo na descrição e estejam à vontade. Vou dizer assim umas aleatórias. Olha, por exemplo, sente-se stress por tentar conciliar os cuidados ao Sr. António, por exemplo, e as suas responsabilidades com a família e o trabalho? Lá está, aquilo que eu acabei de falar, não é? Aquela situação de ser uma geração sanduíche que tem que conciliar a sua vida com o cuidado dos pais, com o cuidado dos filhos, tem o trabalho, depois tem as coisas da casa, ir ao supermercado, comprar aquelas coisas todas, não é? Isto só de pensar já me canso, quanto mais de fazer, não é? Outra questão. Sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar do Sr. António, acrescentando as suas outras despesas? E aí lá está, responde entre 1 a 5. Outra. Sente que perdeu o controle da sua vida desde a doença do Sr. António? E responde. Para este tipo de escala, não é... Como é que eu vou explicar? Não há... Enquanto que nas outras havia a soma da pontuação e mediante aquela soma ia-se ver a uma tabela e dizia isto significa uma pontuação, 5 significa X. Aqui não há isso. Não há uma pontuação final. Pura e simplesmente é mais um reflexo daquilo que temos que mudar, daquilo que temos que ponderar e pensar mais aquilo que queremos daqui para a frente continuar enquanto cuidadores, porque é possível continuar a cuidar, mas também tirar o seu tempo para si, cuidar da família. Não há que ter vergonha, como eu já disse há bocado, de pedir ajuda, não há que ter vergonha de admitir que se está cansado, não há que ter vergonha de passar um fim de semana, por exemplo, sem cuidar do pai ou da mãe. Não há que ter vergonhas disso, porque todos nós passamos por essas fases, todos nós precisamos de descanso e de férias e do lazer, acima de tudo, fazer aquilo que a gente gosta. Como também não tem mal nenhum gostar de cuidar e de amar, porque afinal de contas muitas vezes, lá está, voltamos a ser criança, como se diz, ser velho é ser criança 2 vezes, não é? Somos crianças quando nascemos, somos crianças depois quando chegamos à fase mais da velhice. E esta escala, lá está, não é uma escala em que chega ao fim e tenha-se assim um nível de stress ou sabe, está 100% cansado ou está só assim, raramente, não, é mais uma questão de pensar, de refletir, de ver os pontos que tem que melhorar, de ver em que situação é que está, lá está, para não chegar também àquele limite de uma depressão, que acontece muitas vezes, para não chegar a esticar a corda e a corda arrebentar no fim, porque ainda se pode salvar, entre aspas, não é? É isso, espero que tenham gostado. Lá está, quem quiser ver a escala, quem quiser adquirir a escala, pode entrar em contacto através das redes sociais, do e-mail, não importam, sigam sempre o Planeta dos Avós, porque estamos aqui para ajudar, estamos aqui para tirar todas as dúvidas, porque afinal de contas, como é o nosso lema, a idade não tem limites. Beijinhos!